Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Que saudade que eu tava de vir aqui conversar com vocês um pouquinho. A gente ficou algumas semanas sem gravar vídeo, mas nós estamos de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como enfrentar o medo. Algo que é muito importante para a gente poder realizar não só os nossos sonhos, mas muitas coisas que a gente gostaria de realizar durante os nossos dias. Então hoje esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o medo, as questões psicológicas que envolvem o medo e formas práticas da gente lidar com o medo no nosso dia a dia para que ele não venha ser um obstáculo. E para quem me acompanha em outras redes sociais como o Instagram, sabe que aqui do outro lado eu estou numa nova fase no curso de psicologia, eu estou cursando o penúltimo ano e esse ano eu inicio daqui a algumas semanas os meus atendimentos clínicos, que é uma situação nova, que é algo novo, algo desconhecido. E todas as vezes que a gente vai pisar nesse terreno de algo novo, de algo desconhecido, o medo ele começa a se revelar e se apresentar para nós. Então não teria momento mais especial da gente falar e também de eu ensinar vocês algumas coisas sobre o medo do que agora. Então bora lá! Através dos comentários de vocês nos outros vídeos, eu percebi que vocês gostam muito desse meu jeito de ir direto ao ponto e nesse vídeo não vai ser diferente. A gente tem duas formas de olhar para o medo. A primeira são os aspectos psicológicos que envolvem o medo, a questão de sobrevivência, o instinto de sobrevivência e também a questão psicológica, que aí envolvem os medos que nos travam, né? Que é onde está o grande perigo. Não se esqueça, se você chegou até esse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo. Não esquece de comentar o que você mais gostou desse vídeo, deixar um comentário aqui e também compartilhar. Clica aqui embaixo em compartilhar e divide o link desse vídeo com outras pessoas também, que eu sei que da mesma forma que você foi ajudado, você vai ajudar outras pessoas também. Eu acho muito importante a gente iniciar esse vídeo colocando aqui pra vocês que o medo, ele é uma emoção que tá ligada ao instinto de sobrevivência. Então, desde lá atrás, desde os primórdios da humanidade, o medo, ele já existia como uma forma de proteger o ser humano, de sobrevivência. Gabi, como assim? Vamos supor que você tá atravessando a rua, tá numa rua qualquer, tá atravessando essa rua e tá vindo um carro. Naturalmente, o medo, ele vai vir como um instinto de sobrevivência para que você se mova e entra no que a gente chama de luta ou fuga, que é um instinto de sobrevivência, onde você vai correr, onde você vai sair daquela situação para que você não se machuque, se mantenha vivo. Então o medo ele tem um lado bom, né? Se a gente conseguir identificar isso, o medo ele pode não ser algo prejudicial desde que a gente aprenda a separar aquilo que está ligado ao nosso instinto de sobrevivência e aquilo que está ligado ao psicológico, que é o que a gente vai falar logo depois, que é onde entra a parte que nos paralisa. E como nem tudo são flores, em contrapartida nós temos o lado ruim, o lado negativo do medo, que é o aspecto psicológico. E por que eu tô falando isso pra vocês? Vamos supor que você tem que falar em público na escola, na faculdade, você tem que se apresentar e aquele medo começa a te paralisar, aquele medo começa a fazer você passar muito mal, aquele medo faz com que você não realize aquilo que você precisa realizar. Esse medo ele não tá ligado ao instinto de sobrevivência, mas ele tá ligado aqui, ó, ao psicológico. E é onde você pode se limitar e também travar e não realizar os seus sonhos. Eu gosto muito de uma frase de duas pessoas. A primeira é do Chorão, do Charlie Brown Jr., que diz assim, aquela música, o medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. E quando ele tá falando desse medo, ele tá falando do medo psicológico, do medo que realmente trava, nos paralisa. E tem também uma frase da Clarice Lispector, que tá rolando aí nas redes sociais, já deve ter visto no feed, mas que é muito bonita, que vem de um livro dela que diz que depois do medo vem o mundo. Ela tá mostrando pra gente que quando a gente tem a capacidade de vencer o medo, a gente consegue o mundo. E quando ela tá falando de mundo ali, eu percebi que o mundo são os nossos sonhos, os nossos desejos mesmo, aquele desejo de ir pra vida, de ir pro mundo, né? Então que depois do medo vem o mundo. Ter medo de alguma coisa real não é errado, não é ruim. É até bom, porque muitas vezes o medo ele vai nos livrar de situações desagradáveis. O problema é quando o medo ele está te impedindo de realizar coisas que você poderia estar realizando. Vamos lá para os exemplos. Você está na escola, está na faculdade ou está no trabalho e você precisa dar uma palestra. Você precisa se apresentar, você precisa apresentar um projeto, fazer alguma coisa. Você tem um desejo muito grande de criar conteúdo nas redes sociais e você não consegue porque você tem medo. Aí é onde está o nosso problema. Esse é o medo psicológico que começa a nos impedir de realizar coisas que a gente poderia realizar de forma natural. Porque muitas vezes o medo psicológico ele não é real. A gente começa a criar dentro da nossa cabeça situações que muitas vezes nunca vão acontecer. Né? E também tem a questão da gente identificar como que o medo ele se manifesta, né, através das nossas vidas. Por quê? Eu sinto medo na minha vida de uma forma e você aí do outro lado vai sentir um medo na sua vida de uma outra forma também. E qual é essa forma? A sua mão começa a suar, você começa a ter pensamentos que você costuma não ter, você começa a sentir ali uma náusea, um mal-estar, a pressão começa a baixar. Quais são, né, os aspectos de quando o medo vai dominar você? Você precisa identificar esses aspectos para que você possa começar a pensar em formas de driblar esses sentimentos e conseguir vencer o medo na sua vida. Então faça essa reflexão. Você tá aí assistindo esse vídeo, faça essa reflexão comigo. Quantas vezes o medo já te paralisou? Quantas vezes o medo já foi um obstáculo muito grande para você conseguir realizar coisas que você gostaria de ter realizado ou de realizar? Ou se você tá realmente, nesse momento, precisando realizar algo e não tá conseguindo porque o medo tá te paralisando. Pega uma folha, senta, ó, eu tô aqui com vocês, mas eu tô com meu caderninho, aqui também tá o notebook ligado, tem várias coisas que estão aqui. Então senta rapidinho, respire, pensa, poxa, às vezes que eu mais tive medo, como que foi? O que que aconteceu? Começa a refletir.
Coloca aí no papel qual o medo que mais tem interferido na sua vida hoje. É medo do quê? Você tem medo do julgamento das pessoas? Você tem medo das consequências? Você tem medo de você mesmo? Porque quando a gente começa a clarear as coisas, a trazer, a tirar da fantasia e começar a colocar no mundo real, no mundo concreto, a gente começa a entender que muitas coisas, 90% delas, né, que envolvem o medo, são coisas que a gente mesmo fantasia, que muitas vezes nem vai acontecer. É como se fosse assim, é mais simples do que a gente imagina, mas por estar com medo e não reconhecer ele, não entender como que o medo se manifesta na nossa vida, a gente acaba sendo dominado por ele. Quando na verdade deveria ser ao contrário. O medo, ele sempre vai estar nas nossas vidas. Lembra sempre disso. Sempre vai ter alguma coisa na sua vida que vai trazer medo, que vai te dar medo. A questão é, domine o medo. A gente precisa começar a aprender a dominar o medo, porque se eu domino algo, aquilo não me domina. Eu tenho controle sobre isso. E é aí que as coisas começam a acontecer. É aí que o jogo vira. Vamos lá, agora eu quero passar para vocês algumas estratégias para você conseguir lidar com o seu medo. Primeira delas, dê nome às coisas que estão acontecendo, dá nome para o seu medo. Vou dar um exemplo. Você tem que dar uma palestra amanhã e você tá com medo. Mas você tá com medo do quê? Qual que é o nome? Do que você tá com medo? Você tá com medo de esquecer o que você estudou? Você tá com medo do olhar das pessoas? Entende? A gente começa a dar nome, aí a gente tira daquilo que tá, muitas vezes, na nossa imaginação, na nossa cabeça e começa a colocar para um lugar concreto. Aprenda a mudar a sua perspectiva. O medo, muitas vezes, também pode ser um sinal de que você precisa romper com a sua zona de conforto. Todas as vezes que a gente vai para um outro nível, vai para o desconhecido, vai para algo que a gente não tem muito domínio, aquilo está rompendo com a nossa zona de conforto. Então é natural que o medo apareça. Perceba se o medo também não está ligado a isso. Há uma nova fase que vai se apresentar na sua vida, rompendo a sua zona de conforto. Ó, isso aqui parece bobeira, mas uma técnica muito legal é a questão da respiração. Tá acontecendo algo? Tá começando a ficar com medo? Faz assim, ó. Respira. Calma, isso é muito importante, são técnicas de mindfulness, a gente aprende isso na faculdade de psicologia, só que muitas vezes entre eu aprender e colocar em prática tem um espaço enorme, então comece a colocar em prática as técnicas de respiração, que nada mais é do que começou a sentir medo, tá com medo de alguma coisa, respira, calma. Pensa, vai com calma. E você pensar no que é o pior que pode acontecer. Eu uso muito a questão da palestra, porque eu já dei muitas palestras, mesmo sendo estudante de psicologia, eu acho que eu já dei mais de 15 palestras através do grupo, né, que eu tenho, que é o Psicopapo. E não é porque eu tenho essa facilidade de falar em público que eu não sinto medo, mas é que a gente tem que sempre pensar, o que é o pior que pode acontecer? Isso é uma técnica também, é uma forma. O que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é eu esquecer o meu conteúdo, uma parte dele, tudo bem, a gente improvisa. O pior que pode acontecer é alguém fazer alguma pergunta que me deixa meio sem jeito, mas a gente dá um jeito de responder, ou pede pra essa pessoa se acalmar e depois você conversa com ela no final. O que é o pior que pode acontecer desse medo que você tá sentindo? Isso é muito legal porque também te ajuda a refletir bastante. A técnica é algo muito valioso, que é busque ajuda, né? Converse com pessoas que você gosta, converse com pessoas que você ama, né? Pessoas que gostam de você. Conta pra essas pessoas o que tá acontecendo, porque através da fala também, de você ir dialogando ali com uma outra pessoa, você consegue ter uma outra perspectiva. E isso não precisa ser somente dentro de um setting terapêutico junto com um psicólogo, mas isso pode ser também com um amigo, com a mãe, com o pai, com o irmão, com um parente, com um colega de trabalho, com alguém que já passou pelo que você tá passando. Não deixe de falar com alguém sobre isso, porque também ajuda a aliviar muito aquilo que você tá sentindo. Pra gente encerrar, eu quero deixar com vocês uma frase que me guia. O medo, ele faz parte das nossas vidas. É como eu falei, o medo vai guiar você até a sua morte. A gente sempre vai ter medo de muitas coisas. Só que a gente não precisa deixar que o medo guie as nossas decisões. É aí que tá a grande sacada. Quando a gente aprende que, independente do medo ou não, a gente precisa continuar caminhando, o medo não vai mais dominar as nossas decisões e nem guiar elas. Então lembre sempre disso. Mesmo com medo, faça o que precisa ser feito. Mesmo com medo, vá em direção aos seus sonhos, enfrente o medo e não deixe que ele domine você. Aprenda a dominar o medo e nunca se esqueça, você não tá sozinho, a gente tá junto. Volta aqui nesse vídeo quantas vezes você precisar até que você consiga vencer os seus medos. Um grande beijo, um grande abraço e não esquece, deixa seu like aqui, sua joinha, seu comentário também se esse vídeo te ajudou e compartilhe para mais pessoas e até o próximo vídeo.